Ao vivo e a cores, diretamente aqui da sede da Double Age. Muito obrigado por você estar aqui comigo. É um grupo de estudo de educação espiritualista com aplicação, com intervenção na sociedade. Então são temas pertinentes à melhora, né, dessa educação, pensando nesse lado invisível, pensando nesse lado espiritualizado, né? Então, semana passada a gente teve a presença do teólogo Renato Bernardo, né, da Silva, Renato César, né? E foi muito bacana a nossa discussão sobre felicidade, né? As pessoas acabam apoiando essa felicidade em algo material e esquecem que ela é o contrário, né? Ela está por muitas vezes em lugares que a gente não enxerga mais, né? Não vê, por conta dessa alienação, desse hábito, desse ritmo hipnótico que a gente coloca nas nossas vidas e esquece de agradecer. É simples, né? As coisas mais simples da vida. Por exemplo, o nosso corpo, por exemplo, nossa educação, enfim. Agradecer, né? Gratidão. O episódio ficou gravado da semana passada e hoje a gente vai falar sobre libertação. Desde os tempos antigos, né, quando a gente fala em libertação, né, ouvimos falar bastante em libertação. Contudo, não se pode defini-la facilmente como algo bom ou ruim. De acordo com a interpretação geral, libertação significa sair de um estado de incertezas e obter a iluminação espiritual, desapegar-se ou saber desistir. Aqui eu já paro aqui, né? É um ponto importante. Libertação significa sair de um estado de incerteza e obter a iluminação espiritual. Para eu obter iluminação espiritual, eu preciso estar rodeado de um ambiente mais espiritualizado. Não adianta eu ficar saindo, né, para beber, eu ficar saindo tendo hábitos errôneos, hábitos que vão me levar para baixo, né? Eu sair muito, gastar meu dinheiro a esmo, eu ir para balada, eu não me preocupar com os outros, com a educação e com a felicidade dos outros, das outras pessoas, né? Uma vida, olha, o que vale é chegar na quinta, sexta, sábado, domingo, para eu poder me divertir. Eu acho que é uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. E de alguma maneira, a educação tornou-se, né, algo muito material, algo sem as crianças, principalmente as crianças, estarem próximas dessa educação mais de iluminação espiritualizada. Os professores não falam disso, as pessoas têm vergonha disso, as pessoas não têm medo de falar sobre isso. Talvez por total ignorância ou incompetência, mas isso não tem nos bancos escolares, a não ser as escolas católicas, né? As escolas voltadas para esse nicho, que já vem em sua, né, vertente e a sua missão ensinar essa religiosidade. Não alienar, não ser cético, né? Eu não quero ninguém cético. Eu gostaria de ter uma sociedade que discutisse sobre espiritualidade em suas várias possibilidades. Tá? Desapegar-se ou saber desistir, né? Importante também. Um dos piores sentimentos, né, é o apego, né? Então, desapegar-se é importante. Trata-se, evidentemente, de uma visão baseada no budismo. Todavia, tal explicação parece soar como fuga ou afastamento do mundo, um pensamento característico dos orientais. O fato é que quando a iluminação atinge um nível alto, tá,
geralmente ocorre enfraquecimento da força produtiva. Evidentemente, com a perda do espírito competitivo, em se tratando da população, sobrevém a decadência, como é o caso da Índia. Se por um lado as incertezas geram forças para o ser humano viver, por outro lado o excesso delas é igualmente perigoso. Do mesmo modo, a resignação tem a inconveniência de provocar uma queda na vitalidade, na energia da pessoa. E a falta de resignação gera tragédias, principalmente quando se trata do relacionamento amoroso. Portanto, a libertação total é pouco aconselhável, pois no final a pessoa chega a achar a existência desinteressante, torna-se solitária e vive por viver. Refletindo sobre o que acabamos de expor, percebemos que em tudo o exagero é prejudicial, ou seja, devemos saber respeitar o limite. O mundo é realmente complicado e interessante. O sofrimento e o prazer são realidades, e concluímos que a alegria e o sofrimento são as duas faces da mesma moeda. Esta é a verdadeira imagem do ser humano. Todavia, a conclusão só será possível com uma explicação mais aprofundada. É o que faremos a seguir. Há momentos em que o ser humano deve desistir e outros em que não deve fazê-lo. A incerteza surge na ocasião em que ele tenta, forçando a situação, tomar uma decisão. Se não consegue chegar a uma resolução, é porque não está no momento certo, e por isso basta esperar sua chegada. O fundamental é, de acordo com Dishoi, e o Dishoi é um termo originário do neoconfucionismo japonês no início da era Edo, de 1603 a 1868. Seu significado literal é tempo, local e posição. Transmite o sentido de que o ser humano deve agir em conformidade com o tempo, local e posição, e que se encontra, pois o que é bom em um momento pode ser ruim em outro. De acordo com esse preceito, aquele que consegue adaptar-se habilmente às situações está em conformidade com o caminho e não sofre tanto, né? Então, o fundamental é, de acordo com Dishoi e com as circunstâncias, descobrir o melhor método, o que exige inteligência superior. E essa semana eu falei sobre inteligência superior, né? Divina, superior, astuta, ardilosa. É essa faculdade que gera o poder do correto discernimento, atuando mais naqueles que possuem menos nuvens espirituais. Portanto, o essencial é eliminar as nuvens espirituais. E para tanto, é preciso ter Makoto. A gente já falou sobre Makoto aqui outras vezes, né? O qual nasce da fé. Podemos chamar de pessoa de grande iluminação quem consegue compreender e praticar este princípio. Revista Tijo, Tengoku, número 20 de janeiro de 1951. E aí, para quem não lembra o que é Makoto, vamos lá a definição, né, de Makoto. Ele é difícil de ser explicado numa palavra só, né? Mas quando eu olho aqui, é uma palavra japonesa que possui um significado amplo, podendo ser compreendida como sentimento sincero e verdadeiro, comprometimento, devoção, amor, fé, lealdade, dedicação, fidelidade, cordialidade, verdade, coerência, lisura, constância, e etc. Então, quando ele pede, né, nesse ensinamento, portanto, o essencial é eliminar as nuvens espirituais e, para tanto, é preciso ter Makoto,
qual nasce da fé, Makoto é sentimento sincero e verdadeiro, comprometimento, devoção, amor, lealdade, dedicação. E eu vejo uma falta muito grande disso nos jovens atuais. Tá? Não tem esse comprometimento. Eles não têm esse sentimento sincero. Eles não estão preocupados com o agora. Ou eles estão pensando no amanhã ou nas coisas que já passaram. Então, é papel nosso, sim, né? Instruir e poder ajudar. Essa educação falha nos bancos escolares. Aliás, já estão de férias desde começo de dezembro. Isso inclui dezembro inteiro, janeiro inteiro. É muita ociosidade. Muita ociosidade é igual a vácuo no cérebro. Esse vácuo no cérebro, né? Esse tempo ocioso me traz aberturas para pensamentos negativos que estão longe dessa iluminação, tá? Então, realmente é preocupante. Tem um livro bacana que eu vou começar hoje ele, né? A gente vai tá lendo junto. Para quem não teve a oportunidade de ler ainda, né? Tá aqui, ó. Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, né? Eu acredito ser muito bacana essa análise mais profunda sobre educação. E ele fala que entrevistou lá o diabo, né? Ele teve uma oportunidade de conversar com o diabo e o diabo exige ser chamado de Vossa Majestade pelo Napoleão Hill. Se é ficção ou não, realmente a gente fica meio intrigado aqui, porque é muito atual a discussão, principalmente aqui para o país, para o Brasil. E a gente, logicamente, a da Boige quer colocar a mão na massa, fazendo algo melhor, né, por isso. Tá? Então, eu quero propor algo a mais, né, no sentido de que isso chegue a alguma escola, que isso chegue a mais professores, que os professores realmente e as escolas comecem a entender esse papel da espiritualidade, né? O papel da integridade, o papel dessa iluminação, o papel do propósito, né? São jovens que estão se formando sem um propósito, ou um propósito muito falho, muito fino, né? Que se dissolve e ele já troca de propósito muito rápido, sem uma essência, né? Sem contar que a base, que seria na família, ou esse professor ajudando também, o professor está bem feliz agora porque também entrou de férias, né? Dia 18 de dezembro e só volta 31 de janeiro, né? Férias merecidas, né? Mas ainda acredito que é muito tempo de férias, pensando num país, tá? Pensando no país, pensando nessa falta de comprometimento, de propósito, de razão, de sentido, de existência, é muito pouco. É muito tempo ocioso e muito pouco tempo para se estudar isso. E aí, no capítulo 9 desse livro, ele fala assim:
o Napoleão Hill, né? Isso é coisa profunda, Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos, e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo que pode ser usado por seres humanos, de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Aí o diabo, né? Muito bem, vamos ser definitivos. E aí o Napoleão Hill, né? Você pegou a minha ideia. Sua Majestade tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos, que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução dos seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas? Ele pergunta para o diabo. Se esse é o seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos que, por sua vez, crescem diretamente ligados à indefinição. Por quê? Aí o diabo, por que não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição? Aí o Napoleão Hill, observe que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrirem que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é então? Aí o diabo fala assim, geralmente nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas que adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. Então, qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período é um alienado, ou seja, a pessoa está ali presa ao hábito do dia a dia e ele quer ser um alienado. Ele fala muito de pessoas alienadas que não veem o todo e deixam a vida me levar, e tem aí os não alienados, que são as pessoas que acordaram já para não cair nessa alienação e nesse, ele chama de ritmo hipnótico, que entramos e não conseguimos sair, tá? E aí o Napoleão Hill pergunta para ele, e o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Elas devem se separar, ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são, dessa forma, ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Aí o diabo, primeiro deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Logicamente o diabo. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. Ou seja, o cara fica quieto lá o tempo todo, a mulher também, levando uma vida infeliz, os dois, né? Mas por conta desse ritmo, né, de alienação. Olha, estou aqui esperando, né, não vou porque uma força maior está pedindo para que eu fique aqui com você, e os dois levam uma vida de sofrimento, né, desnecessário. E aí o Napoleão Hill vem e fala, as pessoas não são algumas vezes ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para elas, tirar da vida o que elas mais querem? Aí o diabo, dever, é uma das palavras mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo.
cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa tem tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar os outros. Isso o diabo falando, né? Sensacional. E aí o Napoleão Hill pergunta, mas isso não é uma atitude egoísta? E egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Aí o diabo mantém exatamente a mesma frase que ele disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Uma criança não deve algo no sentido de dever aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade? Napoleão Hill pergunta. E o diabo, de forma alguma, é exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Tá? Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças. Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. A gente sempre coloca elas numa situação, não, deixa que a gente resolve, deixa que a mamãe resolve, deixa que o pai resolve. E aí o Napoleão Hill vai para cima, né? Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornam indefinidos em todas as coisas? Você, majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos, sejam de que naturezas forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção? Isso está correto? Aí o diabo, você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Então você não advoga a oração como meio de alcançar fins desejáveis? Pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Coisas que não tem nas famílias, ou seja, dificilmente se encontra isso numa família e na escola. Aí o Napoleão Hill fala para ele, eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? Aí o diabo, a definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se da grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre por meio da definição de propósito, persistentemente perseguida. E aí volto lá, né? Será que esses adolescentes, esses jovens estão sabendo quais são os seus propósitos de vida? Por que nós viemos para cá? Ou simplesmente estão nos bancos escolares ou de férias com tempo ocioso, com muito tempo ocioso? Por que a maioria das orações falha? O Napoleão Hill pergunta para o diabo. Aí ele fala, elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem resultado. O que você quer dizer? Olha o que ele responde. Não há nada inconsistente com isso. A maioria das pessoas que reza
recorre à oração somente após tudo ou mais ter falhado. Naturalmente, elas começam as orações com suas mentes cheias de medo de que elas não serão atendidas. Bem, os medos então são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. E aqui, né, é importante parar. As pessoas sempre procuram as orações, a fé, depois que algo de ruim aconteceu, né? Ou eu tô mal, eu tô doente, o cara começa a rezar, começa a frequentar a igreja, ele melhora um pouco, beleza, ele volta para o que ele fazia antes, para os mesmos erros. Alimentação, que é o ritmo hipnótico que ele comenta aqui, né? Ele volta para a alienação do nosso dia a dia, fazendo coisas iguais, erradas, todos os dias. Isso é tudo que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. Se você começa a falar do medo, que você está, né, pedindo coisas com medo, a outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma a responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, são, na verdade, muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física por meio do poder de suas próprias mentes. Forte isso, hein? Então, as pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, porque às vezes a gente pede realmente por luxúria mesmo, cara, talvez eu não precise disso tudo, eu não preciso de 2 carros, eu não preciso de uma casa maior do que eu tenho hoje, ou diminuir, né, os espaços. Às vezes a gente vai para casa para dormir, né? Para que tanta luxúria? Né? Para que tanto gasto? É isso que eu quero dizer. Será que você não está gastando demais luz, água, telefone, programas de televisão que você não assiste? É parar para refletir mesmo. Eu sei que dói, eu sei que penso diferente, mas é minha função aqui, né, falar sobre mais uma vez. Será que não estamos gastando demais? Será que você não consegue colocar algumas coisas à venda de que você não está usando nesses brechós e ainda levanta uma grana e ainda guarda essa grana? Será que você não consegue pensar diferente do que ser um acumulador nato, né, de coisas que não vão te levar a nada, a lugar nenhum, né? Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa. Mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Ficar ligado às leis da natureza, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois.
as leis da natureza. Tudo tem um ciclo, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, né? Aguardar o tempo certo. E aí o Napoleão Hill pergunta para ele, isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? Aí o diabo, perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. Napoleão Hill, a sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? Aí o diabo, a definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Por meio do princípio da definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-lhe os seus mais profundos segredos. Foi por meio desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante, que era a vitrola, né? A lâmpada elétrica, incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana. Só que aqui também tem uma parada que eu gostaria de reforçar e de lembrá-los, né? Essa cultura material, ela veio se desenvolvendo muito mais do que a espiritual. Lógico que a ciência veio para ajudar, a tecnologia veio para ajudar. Hoje a gente, né, eu estou aqui falando com milhares de pessoas, eu estou aqui com um controle remoto, com a máquina de calcular, com um computador. Então, eu tenho um mundo aqui, né, numa sala de 5 metros quadrados, 10 metros quadrados, né? Só que, de novo, a cultura material, através da ciência, se desenvolveu demais e pouco se falou dessa parte invisível, dessa parte espiritual, dessa minúscula partícula que é mais rarefeita que o ar, que agora os cientistas estão descobrindo, né? Estão dando luz também para isso em seus ensaios como pesquisadores. E aí o Napoleão Hill pergunta, então eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Aí o diabo, exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos por meio de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa sede por conhecimento definido, que agora está se espalhando pelo mundo, mantiver-se assim, meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Olha que bacana. Eu triunfo na ignorância, o diabo fala, na superstição, na intolerância e no medo, mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Napoleão Hill perguntou para o diabo. E aí o diabo, você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra. E assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre onipotência e mim. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos. Estamos igualmente balanceados uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que num ínfimo grau, todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito.
O diabo falou para o Napoleão Hill. E aí o Napoleão Hill pergunta: se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência. Isso é verdadeiro? Isso está correto. A minha oposição a quem você chama onipotência se expressa por meio das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso por meio das forças que você chama de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. E vai mais. Então, a doutrina da predestinação é verdadeira? As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más? E elas nada têm a ver com isso, e muito menos podem modificar as suas naturezas. É isso que você está afirmando? Enfaticamente não, o diabo fala. Cada ser humano tem uma ampla gama de escolhas, tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto, tão importante, molda toda a sua vida. Você, nós, temos o livre arbítrio. Isso que nos torna diferente. E que porção você está alimentando mais, né? O lobo, são dois lobos, né? O lobo do mal e o lobo do bem. O que você está alimentando mais, né? Qual dos lobos você está alimentando mais na tua vida? De novo, o livre-arbítrio. E aí o Napoleão Hill pergunta para ele: pelo que você disse, pude perceber que os seres humanos têm mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição. Isso está correto? Sim, isso está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de que maneira for, se não for em conformidade com essas leis. Então é verdade que o homem tem direitos e privilégios não disponíveis nem para a onipotência, nem para o diabo? Isso é verdade? Onipotência, eles falam Deus, né, aqui no livro. Sim, isso é verdade. Mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força e potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele tem muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. Olha que louco isso. E aí ele vai perguntar: a definição de propósito parece ser uma maneira para todos os males do homem. Aí o diabo fala: talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. Então, eu preciso de autodeterminação, para isso eu preciso de definição de propósito. E aí ele pergunta: por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas? Aí o diabo: pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida. Olha, eu vou parar por aqui, né, hoje, para a gente poder continuar esse parágrafo, esse estudo na semana que vem. Porque ele entra nessa definição de propósito, ele vai perguntar qual o benefício de um diploma escolar se não consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida. Aí ele fala: eu sou somente o diabo e não um resolvedor de enigmas. Ele brinca, o diabo. Então,
As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida. Tic-tac, o relógio continua, né? E as pessoas ainda fazendo as mesmas coisas da década de 50, 60, 70, o mesmo padrão escolar. Mudou alguma coisa, o resto permanece. A quantidade de horas, o que realmente está sendo estudado, a quantidade efetiva de estudo mesmo. Porque eu estudo 4 horas. No máximo 2 horas você fica ali ligado no que está acontecendo. Né? E que tipo de estudo está sendo dado nessas escolas? Precisa ser avaliado, precisa ser analisado, precisa ser modificado, precisa ser quantificado, precisa ser melhorado o sistema de avaliação. Por isso do nosso quadro e do podcast, né, da área da educação, o espelho da educação. E aí semana que vem a gente volta aqui, tá? Para falar um pouquinho mais sobre esse propósito e o que realmente a gente pode fazer pelas escolas. Muito obrigado a todos. Gratidão.